E aí, beleza? Tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como que funciona o mestrado. Porque várias vezes eu estou explicando aqui sobre como que você faz para entrar no mestrado, mas eu não explico para você como que o mestrado funciona. E aí pode ser que você tenha algumas expectativas que não correspondem à realidade dos fatos. E para que eu possa fazer com que você tenha uma ideia realmente verdadeira sobre como que o mestrado funciona, eu decidi fazer essa aula aqui. Eu basicamente vou explicar para você quais são as características que costumam ter os programas de mestrado em Direito. Eu vou explicar qual é o tempo que o mestrado costuma durar, eu vou explicar como que as disciplinas funcionam, eu vou explicar o que você precisa fazer para passar nas disciplinas e, além disso, eu vou explicar para você como que você termina o mestrado. Porque mais difícil do que entrar no mestrado é terminar ele. Primeira coisa que eu quero falar com você é com relação ao tempo do mestrado. O mestrado dura em média 2 anos. Pode ser que no lugar que você faça ele dure 1 ano e meio, pode ser que ele dure 2 anos e meio, mas a média é 2 anos. A maioria dos programas de pós-graduação em Direito tem o mestrado com o tempo de 2 anos e o doutorado com o tempo de 4 anos. O mestrado ele dura bem menos tempo do que a graduação, essa é a primeira coisa que você já guarda aí na sua cabeça. Outra diferença entre o mestrado e a graduação é que a grade curricular da graduação ela é entre 80% e 90% fechada. Ou seja, boa parte dos temas que você costuma trabalhar na graduação não foram escolhidos por você, foram escolhidos pela coordenação. E isso é bem diferente nos programas de mestrado. Isso pode variar, tá, de mestrado para mestrado, mas de maneira geral há uma tendência para que os mestrados garantam a você maior liberdade para escolher as disciplinas. Funciona mais ou menos assim. Se você tem 2 anos para fazer o mestrado, você tem reservado o primeiro ano para fazer as disciplinas. Salles, quer dizer então que eu sou obrigado a fazer todas as disciplinas nesse primeiro ano? Não. Como eu disse, no mestrado você é bem mais livre do que é na graduação. O que acontece? Na graduação, boa parte das disciplinas são obrigatórias. No mestrado existem poucas disciplinas obrigatórias, muitas disciplinas optativas. E o que eles querem? Eles basicamente querem que você cumpra o número de créditos até o final do curso. No caso da UNB, que foi onde eu fiz o meu mestrado, salvo engano, eu tinha que ter 36 créditos referente às disciplinas. Cada disciplina tinha 4 créditos, ou seja, eu tinha que fazer 6 disciplinas de 4 créditos. A ideia era que eu fizesse 3 disciplinas por semestre. Olha a diferença, na graduação você faz entre 4, 5, às vezes até 6 disciplinas e no mestrado você só precisa fazer 3. Mas não se engana, tá? Essas 3 disciplinas podem dar muito mais trabalho do que 5 disciplinas da graduação. Porque o que acontece? A forma de cobrar, a forma como essas disciplinas funcionam é bem diferente da forma como funciona a disciplina da graduação. Na graduação, como é que funciona? Você chega lá, você senta na sua cadeira, chega o professor, ele vai dar a aula dele, vai embora, vai ter 2 momentos onde você vai fazer uma prova, você termina a sua prova, vê qual foi a sua média, se a sua média tiver ficado acima do mínimo, você passa e vai ser feliz. No mestrado não funciona assim. No mestrado, os professores eles têm muita liberdade em relação à forma como eles vão avaliar os alunos nas suas disciplinas. Então, o que eles fazem? É muito comum que no mestrado você precise apresentar ao final de cada disciplina um artigo científico. Às vezes você pode fazer uma prova naquele formato mais tradicional da graduação, mas isso é incomum. Eu, por exemplo, não tive nenhum professor que tenha feito isso durante o meu mestrado ou mesmo doutorado. O que eles geralmente pedem? Que você apresente algum trabalho, algum texto que correlacione os temas que foram desenvolvidos ao longo da disciplina. Outra coisa muito comum que acontece dentro do mestrado é que, diferente da graduação, onde o professor é o protagonista, no mestrado o formato das disciplinas é no formato de seminário.
Geralmente, na primeira ou na segunda semana de aula, o professor pega uma relação de vários textos que vão ser trabalhados, que vão ser estudados durante a disciplina e define que os alunos terão que ler esses textos e apresentar esses textos. Então há um sorteio e a ideia é que, ao final do curso, todos os alunos tenham tido pelo menos um texto para estudar e um texto para apresentar. Isso pode variar, pode ser que a apresentação seja feita por 2 alunos, pode ser que a apresentação seja feita 2 textos por um aluno. Isso aí varia muito de acordo com o professor, com a disciplina, com a quantidade de alunos e com a quantidade de textos. Mas o fato é que a sua nota vai ser baseada na sua apresentação e na sua compreensão e, sobretudo, na sua capacidade de reflexão e de construção crítica sobre aquele texto que foi lido. Então, basicamente, as notas das disciplinas de mestrado vão ser construídas com base em 2 critérios. Nessas apresentações de seminário, mais o texto, o artigo científico que você vai produzir ao longo da disciplina. Isso varia, tá? Não são todas as disciplinas que funcionam dessa forma, mas dos programas de mestrado que eu conheço, boa parte deles funcionam assim, pelo menos na perspectiva do direito. A outra coisa que muda em relação ao mestrado e à graduação, como eu já mencionei, é que você tem poucas disciplinas obrigatórias. Tipo assim, imagina que você vai entrar no mestrado em Direito Constitucional. É muito provável que você tenha como disciplina obrigatória alguma disciplina que trate Direito Constitucional, Filosofia, Teoria Geral do Estado, alguma disciplina que aborde a grande temática do curso onde você entrou. Mas tem mestrados que nem isso tem, que basicamente todas as disciplinas, ou quase todas as disciplinas, são optativas. As disciplinas que costumam ser obrigatórias são as disciplinas de seminário de tese e de prática docente. A disciplina de prática docente é basicamente uma disciplina que você vai ter a possibilidade de ter a experiência de ser um professor, seja auxiliando um professor da graduação, seja efetivamente conduzindo alguma turma. Isso pode variar de acordo com o local onde você fizer, mas geralmente funciona assim. Você vai, faz a disciplina, mas você não vai cursar uma disciplina com o professor. Você vai estar presente com os alunos da graduação, fazendo relatórios e ajudando o professor a lecionar dentro dessa disciplina. Porque se espera que alguém que faz mestrado, sobretudo no direito, tenha desenvolvido minimamente a capacidade de lecionar, porque no Brasil existe essa proximidade, né, entre pessoas que fazem mestrado e os professores. Pode ver que muitos dos seus professores da graduação foram professores porque fizeram mestrado em Direito lá no passado. A outra disciplina que costuma ser obrigatória é uma disciplina que se chama Seminário de Tese ou Seminário de Dissertação, que é basicamente uma roda onde você vai apresentar a sua proposta de trabalho e os outros alunos e professor vão ler o seu trabalho e vão falar sobre o seu trabalho, vão dar um feedback sobre o seu trabalho. Você vai fazer isso também em relação ao trabalho dos seus coleguinhas. E para finalizar, como que você termina, né? Como que o mestrado termina? Na graduação, você termina ela com o trabalho de conclusão de curso. É um trabalho que você vai ter aí entre 6 meses a 1 ano para elaborar. No mestrado, funciona mais ou menos assim. No primeiro ano, você faz as disciplinas que você precisa fazer para cumprir os créditos obrigatórios. E no segundo ano, você não tem mais disciplina para fazer. Você basicamente fica livre. Então, fica muito fácil você conciliar o seu trabalho, conciliar com outras atividades, sobretudo nesse segundo ano. Agora, não se engane. Você vai ter que elaborar um trabalho acadêmico. No mestrado, a gente chama de dissertação. No doutorado, nós chamamos de tese. E é um trabalho que vai ter um rigor metodológico, um rigor que deve ser bem mais severo, bem mais criterioso do que aquele trabalho de conclusão de curso que você apresentou no final da sua graduação ou está prestes a apresentar. Esse trabalho, obviamente, vai ser assessorado por um professor orientador. Esse professor vai ser um professor que você vai escolher no início do mestrado e esse cara, essa pessoa, essa professora vai lhe acompanhar ao longo de todo o curso. Então, é muito importante que você
quando for montar o seu projeto, já pense nesse professor para que você possa, logo que entrar, já ter uma noção sobre com quem você vai conversar e quem será esse professor que irá lhe orientar. É muito importante saber escolher um professor que seja de uma área que você goste, porque não adianta nada você entrar no mestrado e gostar de história do direito, mas pegar um professor que nunca trabalhou com história do direito. É interessante que você faça essa conexão, porque essas duas coisas andam de mãos dadas. É muito bom quando o seu professor orientador é alguém que realmente entende sobre aquela temática. Então, vale muito a pena você pensar nessas coisas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se ficou claro o que eu falei, dá um like. Se não ficou claro, se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu faço questão de tirar essas dúvidas, tá certo? E além disso, eu vou deixar 2 vídeos aqui de sugestão para que você possa aprender um pouco mais sobre mestrado em Direito. Um forte abraço, valeu e te vejo na próxima aula.